Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 3 de fevereiro de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Enquanto ali se achava, sucedeu que se completou o tempo ao cabo do qual devia ela parir. E Maria deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o em panos e o deitou numa manjedoura, por não haver lugar para eles na hospedaria. Lucas 2, 6 a 7. Meta do mês: desenvolver a justiça e combater a injustiça. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que se aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. Allan Kardec, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia: cultive humildade no lar. Ao invés de julgar o próximo, investigue seus próprios defeitos. Sugestão para sua prece diária: prece rogando a Deus o combate ao orgulho. Elevemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Jesus. Amado Mestre Jesus, nós queremos nesse instante rogar a Ti que nos auxilie no combate ao orgulho, ao egoísmo, aos nossos vícios morais e materiais, para que consigamos, Jesus, desenvolver em nosso coração o amor, a fraternidade, a humildade. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, que maravilha, né? Hoje, sábado, nós teremos agora de manhã as atividades na nossa casa espírita de preparação para a evangelização, preparando o ambiente para receber as crianças, os jovens, os pais, depois da Concafras, que acontece na semana do Carnaval. Então, no dia 17, nós estaremos iniciando as atividades do sábado. Então, todos estão convidados para participar conosco. É uma grande oportunidade que nós estamos tendo de retomar a caminhada, retomar as tarefas. E aproveitando o convite, queremos convidar a todos para conhecer o Espiritismo. Agora, no dia 24 de fevereiro, está aqui o nosso contato, né? No dia 24 de fevereiro, nós vamos ter a aula inaugural dos cursos. Então, venha participar conosco. Às vezes você tem vontade de estudar a doutrina espírita, de conhecer, então aproveita essa vontade, faz essa vontade ficar firme e vem estudar o espiritismo. Se você falar assim, eu quero, mas tal e tal, inventa umas desculpinhas ali para não fazer, aí quando for em agosto, você vai estar começando. Você perdeu aí 6 meses para poder avançar no estudo. Então venha, conheça o Espiritismo. Você não precisa ser espírita para conhecer o Espiritismo, mas é muito bom porque você vai abrir seus horizontes. O Espiritismo veio tirar o véu. Então, tira o véu, abre para nós as coisas como elas são, né? Então, é muito bom estudar. Eu digo que com a doutrina espírita, eu aprendi muito mais sobre Jesus como quando eu estava na outra religião, né? Mesmo passando mais em torno de 10 anos no seminário, né? Então, a gente vê o quanto que a doutrina espírita nos esclarece e traz Jesus bem pertinho de nós, né? Então, vamos estudar, né? Vamos deixar passar essa oportunidade.
Nas descrições dos nossos vídeos, nós estamos já divulgando o link da inscrição. A inscrição é gratuita, então faz a inscrição, tá bom? E vem estudar. Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, comentários ao Evangelho segundo Lucas. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não roubarás, não prestarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Lucas capítulo 18, versículo 20. Não matarás. Situado entre leis físicas inelutáveis no campo de evolução na Terra, à maneira do aluno entre as paredes e regimes do educandário, o homem dispõe do livre-arbítrio na esfera das leis morais que lhe presidem o desenvolvimento e a ascensão para a imortalidade. Justo, porém, seja defrontado por todos os débitos em que se onerou perante a vida, porque de outro modo não conseguiria crescer para a luz a que está reservado. Não poderá, por isso, desvencilhar-se dos compromissos que plasmou para si mesmo, razão pela qual, se desperto para a verdade, ser-lhe-á o bem de todos a meta de cada dia, a fim de que, por testemunhos incessantes de boa vontade e amor, se desagrave na lei quanto às aflições que lhe estão debitadas pela própria conduta no pretérito que lhe comanda o presente. Compreendendo que o destino amargo de hoje foi por ele mesmo criado com o livre-arbítrio de ontem, constitui-lhe dever atenuar quanto possível as próprias contas para que se lhe solucione os problemas sem maiores inquietações. Chegados a semelhante conclusão, é natural tudo façamos para que a preservação digna nos favoreça contra o assalto do crime, mesmo porque a excelsa providência, concedendo à criatura humana o benefício do lar, fê-lo de modo a resguardá-la com a eficiência devida, inspirando-lhe meios para defender-se de malfeitores, tanto quanto lhe sugere o agasalho contra a intempérie. Em razão disso, o próprio Cristo não nos exortou em vão à própria segurança quando nos traçou o imperativo da vigilância e da oração. Cumpridos por nós tais deveres, com a execução das obrigações outras que nos quitem a consciência no plano do respeito recíproco e da caridade infatigável para com o próximo, estejamos seguros na fortaleza de nossa fé, prontos a receber quaisquer golpes que nos sejam desferidos na estrada regeneradora, porque então, diante da paz de nossas almas, toda sorte de infortúnio que nos acometa a existência terrena
representará imprescindível resgate das culpas que contraímos, cabendo-nos confiar as nossas decisões e situações ao julgamento justo de Deus, porquanto, para nós, o regulamento da lei divina é claro e insofismável em nos preceituando: não matarás. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Fonte de Paz, da editora Ide, capítulo 5º. Meus amigos, não matarás. Se nós formos buscar nos 10 mandamentos, lá no Êxodo, nós vamos ver que não tem mais nada na frente dessa palavra, né? Ah, mas você pode matar se for assim, se for desse jeito, você pode fazer, se for outro, não. Então, o Evangelho, no o Êxodo, traz para nós esse mandamento. Então, não cabe a nós matar. Estou até vendo aqui, né, que eu estou com o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1º do Evangelho, não vim destruir a lei. Ele traz, o Kardec traz para nós essa, essa comparação ou a sequência da primeira revelação que Moisés trouxe, a segunda revelação, que é Jesus, e a terceira revelação, que é a doutrina espírita. Então, quando Kardec estuda os mandamentos, que está lá no Êxodo 20, ele transcreve aqui para nós, e o quinto mandamento diz: não matarás. Ele não está explicando aqui na frente que você pode abortar, que você pode matar o criminoso, o bandido, que você pode. E aí a gente vê que nós não podemos, né? Nós não podemos matar. Não está em nossas mãos isso, né? Não está em nossas mãos o poder sobre a vida de alguém. Quem que deu a vida? Deus. Somente Deus é que dá a vida. E Jesus, ele é aquele que auxilia Deus. É o co-criador. Assim como nós também somos criaturas divinas. Mas Jesus, sendo o Cristo da terra, ele é o co-criador. Quando descrito, conforme descrito lá na obra A Caminho da Luz, ao término do processo de manipulação dos fluidos, né, das poeiras cósmicas que os engenheiros siderais fizeram e criaram o globo terrestre, quando estava pronto, tudo ajeitado para isso, para começar a ter vida na Terra, os engenheiros siderais foram ao universo infinito buscar junto de Deus a vida para colocar na Terra. Então, meus amigos, não cabe a nós matar. Não cabe a nós matar. É muito importante a cautela, que a gente crie mecanismos para a vigilância, o cuidado, né? A gente não pode ser descuidado. Temos que ter esse cuidado, né? Eu sempre digo porque o meu trabalho é um trabalho também que pode trazer inimigos, adversários devido às ações que a gente faz. Eu procuro sempre ter essa cautela, né? Sempre vigilante pelo caminho, às vezes mudar a rota é importante, mas nós temos que confiar em Deus, que é o dono da vida.
Deus é a nossa fortaleza, sempre vigilante. Se você pode correr, corra, né? Não adianta você querer falar, eu vou ter um objeto aqui em casa, porque se alguém entrar aqui, eu vou utilizá-lo. Muitas vezes, por a gente não ter o hábito do uso, a pessoa que vai entrar na nossa residência, ela toma da gente o instrumento e pode fazer barbaridade com a gente e tendo um objeto para nossa proteção. Então é muito importante a gente buscar sempre pautar a nossa vida de acordo com os ensinos do Cristo. E a gente não precisa criar aquela ideia de que bandido bom é bandido morto. Não, não cabe a nós tirar a vida de ninguém. É necessário a corrigenda, mas não pelo assassinato. Muitas vezes fazemos esse tipo de situação, matamos também os bebês que estão em formação no útero de suas mães, por meio do aborto, né? Então, o aborto é um assassinato, e é um assassinato cruel, porque o bebezinho que está sendo formado, ele também está preso ali, né? Então, a gente vai matar, né? Não vai ter por onde correr. Se fosse um pouco maiorzinho, com 10 anos, por exemplo, ele poderia correr, gritar, né? Então, meus amigos, não cabe a nós a utilização de nenhum subterfúgio para tirar a vida de alguém. Não cabe a nós, somente a Deus. E o que nós temos que fazer? Continuar avante na tarefa. Se for necessário, se fizer parte do processo de desencarnação nossa, o que alguém cometa essa barbárie, que consigamos perdoar, que consigamos trabalhar no nosso coração para que esse irmão saia dessa situação, né? Porque, como diz o Emmanuel, nós vamos trazer mais débitos para a nossa vida fazendo uma barbaridade dessa. E qualquer tipo de barbaridade, não é só matar com um instrumento. Nós podemos matar pessoas pela fofoca, pela maledicência, espalhar um boato que não é verdadeiro, e mesmo que seja verdadeiro, nós não temos nada a ver com a vida da pessoa. Se a gente não pode auxiliar a pessoa, para que difamar a pessoa? Então, ó, por boatos, por mentiras que a gente inventa, por querer acabar com aquela pessoa. Então, isso também causa morte. Isso pode levar não só à morte social ali do local, que as pessoas não querem nem conversar com ela, mas pode muitas vezes levar ao suicídio. E se uma pessoa comete suicídio em decorrência de algo que uma consequência de minhas atitudes em divulgação de mentiras, denegrindo a imagem da pessoa, eu sou corresponsável por aquele assassinato. Porque o suicídio é o assassinato de si mesmo, né? E é um crime, porque quando você se suicida, você está se matando. É a mesma coisa de você dar um tiro ou qualquer outra situação no seu inimigo, ou no seu adversário, ou na pessoa que veio para te matar. Então, o suicida aqui não vai preso porque não morreu, mas no mundo espiritual ele vai preso. Além de, muitas vezes, ficar preso no seu cadáver que está apodrecendo no cemitério, por exemplo, se conseguiu pegar o corpo, dependendo do local em que foi o suicídio. E mesmo assim, se for num rio e ninguém conseguir mais pegar, ele vai ficar preso no cadáver, até que seu fluido vital termine.
né? Se a sua desencarnação era com 80, com 90 anos, até o fluido vital terminar, ele vai ficar grudado ali, sofrendo as grandes dores da alma. Não existe dor maior do que a da alma. E quando consegue ser resgatado e encaminhado para o Vale dos Suicidas, onde vai ficar só pessoas enlouquecidas, aí já estão recebendo auxílio. Até que ali as suas forças ficam totalmente debilitadas, as suas forças vitais, né? Que tem que tirar todo aquele fluido vital que foi armazenado para a vida daquela pessoa. Aí os lanceiros da Mãe Santíssima vêm buscar esses irmãos e levar para a colônia Maria de Nazaré, onde eles vão ficar detidos mesmo, fica no cadeião, fica no presídio, até se reorganizarem, passam por cirurgias perispirituais para se organizar psiquicamente, né? Então, é muito doloroso. Então, meus amigos, vamos pensar muito, refletir sobre a nossa vida, sobre a nossa conduta, porque matar alguém não é só matar o corpo físico, mas podemos matar difamando e levando muitos irmãos ao suicídio, que aí nós somos corresponsáveis por esse ato. E às vezes o suicida, ele até tem aí as atenuantes, né, que ele pode até não responder totalmente pela prática do suicídio, porque ele não foi responsável diretamente, né? Foi forçado, às vezes, a ter essa atitude. Meus amigos, o vídeo está ficando grande, então vamos parar por aqui. Vocês podem ter outros pontos de vistas, de acordo com a mensagem, e vamos continuar avante na tarefa de evangelização nossa, de evangelização de todos aqueles que convivem conosco. Utilizemos as redes sociais para a divulgação do Evangelho de Jesus. Então, vamos usar esses meios que nós temos à nossa disposição para o Evangelho. Então, vamos orar. Amado Mestre Jesus, nós queremos agradecer pelos ensinamentos desta manhã e queremos colocar em tuas mãos, Jesus, todos aqueles irmãos que cometeram um desatino, assassinando outros, que estão presos, aqueles outros que estão fugindo de si mesmos diante das dores causadas, aqueles que divulgam mensagens que visam deturpar a vida das pessoas, difamar as pessoas, causando também a sua morte, mas não a morte física, mas a sua morte moral diante da comunidade, de grupos. Que o seu amor, Jesus, possa fortalecer cada um de nós e que consigamos a cada dia buscar um pouquinho do teu evangelho, assim como Emmanuel vem nos ensinando, pegando pequenos versículos e trazendo essa reflexão para que a gente fique o dia inteiro com a reflexão em nossa vida. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.